Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Carville, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pela nossa irmã Franciele, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre. Harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Mais uma vez agradecemos a oportunidade do estudo de hoje. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais, que possamos, nesse estudo, ampliar os nossos entendimentos, colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos seguir firmes na fé, com o auxílio do nosso Mestre, e assim pedimos a permissão para iniciar mais um estudo, que assim seja. Vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, com o capítulo 61, Também Tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro, nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se, igualmente, a morte do amigo da Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornava-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana. Tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da sua fé e contra a força do seu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Desde quando Jesus esteve na terra, demonstrou o poder de Deus de diversas maneiras, mostrando um exemplo a ser seguido, curas impossíveis, o poder do amor, da fé, da esperança, e ele mesmo voltou da morte e se mostrou para todos, vivo em espírito, com força, amor, sabedoria, paz, e isso tudo incomoda e muito a todos que estão parados na ignorância. Ainda hoje, temos na Terra uma quantidade muito grande de irmãos que estão voltados ao mal, na ignorância e o desconhecimento do bem, por muitas vezes por exclusiva vontade própria,
outras vezes por nunca terem tido a oportunidade da convivência sadia com o bem. Então, todos que se dedicam à sua própria transformação, que se esforçam para melhorar, para mudar o seu ponto de vista, saindo da ignorância e indo para a luz, aquele que se transforma, que revive, que renasce, se torna uma nova pessoa quando é atingido pelo amor, pela verdadeira fé. É aquele que busca sempre o bem. Incomodam e muito a quem não quer mudar, a quem não pensa em transformação. Então, o cristão verdadeiro, ele destoa do resto do grupo. Ele pensa no próximo, ele pensa no bem, é humilde, tranquilo, ele não disputa cargos e nem evidências. Ele faz o seu trabalho da maneira correta. Honestamente, ele vive a vida buscando um objetivo maior do que o objetivo material para o verdadeiro cristão. Então, Emmanuel nos chama a atenção para não nos descuidarmos de nós mesmos e estarmos sempre atentos aos ataques do mal, da ignorância, principalmente nessa fase conturbada em que estamos passando. Estamos em plena transição planetária, onde o nosso planeta Terra está se transformando para evoluir. Muitas pessoas com pensamentos negativos, que ainda escolhem pelo mal, estão aqui na Terra com a sua última chance de mudarem o seu pensamento e a sua forma de sentir e de agir, mudarem para o bem. Precisamos acordar, se arrepender para nos transformar. Mas agora, cada vez mais, esses momentos vão se intensificando, porque o tempo está passando. A Terra precisa evoluir e esses irmãos precisam aproveitar toda oportunidade para continuar na Terra, continuar crescendo e evoluindo com o próprio crescimento, com a própria evolução, também do nosso planeta. Então nós vamos ver muitas coisas ainda, e precisamos nos fortalecer na fé, no amor, na união, no trabalho pelo bem. Se ver um irmão perdido em ações erradas, não deixemos que ele fique sozinho. Vamos ajudá-lo e fortalecer a corrente do amor. Precisamos nos manter na corrente da oração e na vigilância. Portanto, a união de todos é fundamental para que o grupo se mantenha unido, forte e mais protegido. Estamos todos aqui em uma grande batalha espiritual, muitas vezes traduzida na matéria. É o bem contra o mal, e é o bem que vai vencer. É o bem que está iluminando a terra, onde o mal tenta encobri-lo. Portanto, se fortaleçam na fé, na oração e nas boas ações. Não devemos temer o mal, e nem as forças inferiores, mas sim, sempre estarmos vigilantes para que os nossos passos não sejam impedidos ou atrasados pelo esforço inferior. Que assim seja. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, nesse capítulo 61 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele aborda a história de Lázaro e a perseguição que ocorreu com ele após ressuscitar dos mortos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, ele começa ressaltando a intenção dos principais sacerdotes de matar Lázaro, mesmo após a crucificação de Jesus. Pois Lázaro havia experimentado a morte e retornado à vida, sendo uma prova incontestável do poder de Jesus como médico divino. Pois ele se tornava uma figura notável em Jerusalém, representando o poder do Cristo. E isso, com certeza, incomodava os fariseus, que viam nele uma ameaça. Pois o farisaísmo daquela época não era diferente do que encontramos na sociedade atual, com a diferença de que essa mentalidade limitante se espalhou por toda a civilização e até nos nossos dias atuais também. Pois o farisaísmo, Jesus deve ou deveria permanecer crucificado. E todos os Lázaros que ressurgirem seriam condenados à morte, que não poderia ter exemplos do Mestre Jesus, do seu poder divino. E isso, com certeza, incomodava e muito. Pois qualquer pessoa
que se renove em Cristo Jesus e se torne uma nova criação, causa desconforto ao farisaísmo. Aqueles que se sentem ressuscitar, trazido para a luz da fé, após passarem pelo túmulo do ódio do crime ou da indiferença, são alvos do tipo de mentalidade, pois continuam perseguindo, continuam desacreditando, continuam tentando anular as ações de Jesus e de todos os aspectos da sua vida, pois somente os Lázaros que se unem ao amor de Jesus conseguem superar o assédio da ignorância promovido pelo farisaísmo. Portanto, meus irmãos, é importante ter cuidado conosco, consigo mesmo. Né? Por quê? Se você se sente trazido das sombras para a luz, do mal para o bem, pelo sublime influxo do Senhor Jesus, lembre-se, ou lembremos de que o farisaísmo, tanto visível quanto invisível, continua trabalhando contra o valor da sua fé e da força do seu ideal. Que Jesus esteja conosco. É gratidão. Desde a época de Jesus, os discípulos e seus seguidores são perseguidos, né? E como o nosso irmão Ney bem colocou, ainda somos perseguidos nos dias de hoje. O nosso mundo que encontramos ainda há muita ignorância, pessoas que focam no poder, no controle. Então, o farisaísmo de hoje querem atrapalhar aqueles que querem seguir os ensinamentos de Jesus, né? Se incomodam com aquele que querem seguir o bem. E para vencer o mal, vencer todos aqueles, enfrentar as pessoas que ainda se encontram em ignorância, precisamos vencer o mal dentro de nós mesmos. Muitos vão nos tratar com indiferença, vão nos perseguir, vão nos criticar, mas precisamos defender aquilo que acreditamos, manter os valores em todos os setores da nossa experiência, convictos de que teremos o auxílio do nosso Mestre e com fé estaremos vencendo. Tanto os inimigos encarnados como os desencarnados estarão querendo nos atrapalhar, mas precisamos seguir em frente para o caminho da luz. Estejamos vigilantes. Vou finalizar com uma frase de Emmanuel. Não nos esquecemos de que para anular a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Então, sejamos essa luz. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem.
Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos respirando profundamente, sentindo a presença do querido Pai e do Mestre Jesus. E é com coração e alegria que agradecemos pelo nosso Evangelho no Lar, que nos foi ofertado por Jesus e espiritualidade amiga, para refletirmos e questionar onde certamente estaremos crescendo em aprendizado e entendimento. Que esse Evangelho possa chegar a todos os famintos de conhecimento, se espalhando cada vez mais, principalmente sendo alavanca para o que despertemos para a tua grandiosidade. Entendendo, finalmente, que somos teus filhos, redirecionando os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes pelas modificações que já acontecem e aconteceram em nossos corações. Muito, muito agradecido, todos nós estamos. Graças a Deus, gratidão, gratidão.